todos os escritores do mundo têm a cabeça cheinha de piolhos. E não adianta passar shampoo nem raspar. Na verdade, a cabeça está fervilhando de ideias, de criatividade. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Maria Madalena. Neste mês de outubro, comemora-se o Dia das Crianças, a melhor fase que existe. E nós, da evangelização infantil, unimos as duas coisas maravilhosas, as crianças e a criatividade de um escritor. E você conhece, é o escritor Adeilson Sales, que já publicou mais de 90 livros, e a maioria voltado para o público infanto-juvenil. As crianças tiveram o prazer de conhecer algumas das histórias, e melhor ainda, tiveram a oportunidade de entrevistá-lo. Isso mesmo! No dia 27 de agosto, tivemos um encontro maravilhoso entre as crianças e o escritor Adeilson. E as crianças são as protagonistas desse dia. Elas brincaram de ser repórteres e fizeram várias perguntas. Nós achamos tão legal que resolvemos passar aqui nessa palestra para você ver como o mundo das crianças e o mundo com as crianças fica muito mais legal. Espero que gostem. Por favor, Papai do céu, ajuda-me a me defender do mal, porque sou tão pequeno, guie-me pelas estrelas. Eu prometo, Papai do céu, que farei o bem e nunca o mal. Ajuda-me a entender, guie-me pelas estrelas. Seu calor está aqui, seu amor está em mim assim. Muito obrigado, Papai do céu, por seu amor incondicional. Ajuda-me a entender, guie-me pelas estrelas, guie-me pelas estrelas. Você, Dinamar. Bom dia, bom dia. Vamos aproveitar essa sintonia, essa música tão tranquilizadora, né? Fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, a nossa mente, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre querido, aos espíritos amigos que estão nessa manhã conosco, e agradecer. Agradecer por esse momento tão importante. Agradecer pelas oportunidades que Ele tem nos dado. E pedir que a nossa manhã seja cheia de alegria, seja feita de aprendizado, mas principalmente que ela possa estar carregada de boas energias, de vibrações amorosas, que possa cair sobre cada um de nós. Abençoe todas as criancinhas que estão participando desse momento. Abençoe a todos os participantes, aos evangelizadores e ao nosso palestrante da manhã de hoje. Pedimos ainda que Jesus esteja conosco e que assim seja. Então, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui muito felizes com a presença de todos vocês. Dos evangelizadores, dos pais, que eu vi que tem alguns ali.
Oi. Vi a Ana Roberta aí, né, pessoal da SESC. Muito obrigada pela participação de vocês. E hoje nós temos a honra, né, de estar com alguém, e eu achei bem interessante, né, porque, assim, dizem que todos os escritores têm a cabeça cheia de piolhos. Então, hoje a gente tem a honra de conhecer alguém que tem a cabeça cheia de piolhos, né, porque dentro delas moram muitos personagens, né, é onde saem os livros, né, as ideias dos livros, né. Então, é com muita alegria que a gente está aqui com o nosso palestrante, uma pessoa que eu posso dizer que é amigo. E essa semana, né, as crianças, né, tiveram uma aula sobre esse grande escritor espírita, Adeilson Salles, né, que hoje nós teremos a oportunidade de vê-lo, de falar com ele. É uma pessoa muito querida por todos nós, né? Então, o Adeilson, vou falar um pouquinho dele, tá? O Adeilson, ele é natural do Guarujá, litoral de São Paulo, é médium, escritor, palestrante e poeta, premiado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Ele tem 92 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Desse número, a grande maioria é dedicada à literatura infanto-juvenil. E aí, né, como eu não podia deixar de mostrar, eu não tenho a coleção toda, mas eu queria mostrar um pouquinho do que eu tenho. Tenho esses são todos os que eu já li. E nós trabalhamos com a mocidade. Aí tem alguns que eu acabo emprestando, dando, né, passando para minha filha, então não estão todos aqui. Esse é um livro para adulto, mas que ele é maravilhoso e eu tive o prazer de ler e aprender muito com ele. Esse eu trouxe para mostrar para vocês, que é uma gracinha, o menino Chico. E esse é uma historinha muito bacana para as crianças. Então, não podia deixar de mostrar que eu tenho os livros dele. Alguns desses títulos são paradidáticos. Espera rapidinho, Dinamar. Oi, Michelangelo. Oi. Eu tinha entrado só no final da música, escutei só um violino tocando. Depois eu mando lá no grupo e isso também coloca para você, tá bom? Vai. Então, só para continuar, né, alguns desses títulos, né, são paradidáticos e foram adotados em escolas públicas e particulares, né? Na verdade, o Adeilson tem um trabalho muito bacana, né? E ele já teve a oportunidade de estar nas escolas, né, falando um pouquinho desse trabalho dele. Já esteve conosco também aqui, mais de uma vez, né, falando principalmente para os jovens, que a gente fez o convite. E hoje a gente está fazendo isso para as crianças. Então, é um prazer enorme de estar aqui, né? Aí eu vou falar um pouquinho também da obra de cunho infanto-juvenil, né? Que ela foi adaptada para o teatro e traduzida para a língua inglesa. Inclusive, na nossa casa, né? Nós temos aí o grupo do teatro Ciranda de Luz, né? Que já trabalhou algumas obras do Adeilson, né? Foram adaptadas para as apresentações. O canal Conta Lelê, né? A Letícia não está aqui hoje, mas ela preparou tudo com muito carinho também. E ela está sempre contando as histórias do Adeilson, né? Tem um vídeo lá de contação de histórias a partir dos livros. Sempre ela tem as histórias do Adeilson, né? Então, o êxito desse trabalho dele também reflete na participação constante das maiores bienais e feiras de livro do Brasil, né? Atuou como palestrante, contador de histórias em centros espíritas, escolas públicas e particulares, universidades e empresas. Além de escritor e ter a cabeça cheia de piolhos, ele é psicanalista. Olha que bacana. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele um pouquinho sobre isso. Então, é com muita alegria que a gente recebe Adeilson Salles. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dinamar, bom dia, meninos e meninas, papais, mamães, evangelizadores. É uma alegria a gente estar junto para falar um pouco desses piolhos que eu ainda tenho na cabeça, né? São 92 livros publicados e eu estou há quase 1 ano e meio sem publicar nada, porque durante esse período os piolhos pararam de coçar, né? Minha careca. Mas agora eu estou retomando. Hoje, por exemplo, eu acordei às 5h30 da manhã para poder escrever
um livro novo que eu estou trabalhando. Mas eu estou à disposição de vocês para conversar, para responder. Estou voltando a escrever para crianças também, porque eu havia parado de escrever, né, durante um período, e o trabalho está voltando com intensidade. Então, vamos conversar um pouquinho. Eu estou aqui para responder perguntas, para satisfazer curiosidades, para contar para vocês da minha doença grave. Eu tenho uma doença grave que se chama hemorragia literária. Hemorragia literária é uma doença que os escritores têm também, porque não para de sair ideia de dentro da minha cabeça. Cada dia é uma ideia nova, ideia para escrever um livro novo. Então, eu estou aqui, Dinamar, à disposição, viu? Maravilha, muito obrigada, Tia. Acho que o Enzo não tá aqui pra fazer aquela pergunta que ele ia fazer. Ah, calma que vai ter tudo aqui. Tia Yara, Bom, agora, desculpa, Ana Clara, eu ia falar para a Yara dar prosseguimento aí ao nosso momento. Yara, é com você, amor. Bom dia, crianças, que eu não dei bom dia quando eu... Bom dia, família. O que foi isso? Então, Adilson, é o seguinte, a maioria das crianças aqui já sabem que eu tô me formando para ser jornalista. Que beleza. Então, eu dei uma de Caco Barcelos e fizemos um Profissão Repórter. Sim, que beleza. Todas as crianças se divertiram muito e fizemos um dia de repórter com eles. E sabe quem é o nosso entrevistado? Vocês sabem, crianças? O Adeilson. Isso. O Adeilson. Nós fizemos uma adivinha para eles descobrirem quem era. E todos eles adoraram a ideia de ser repórter. E aí nós preparamos perguntas nas aulas, igual um jornalista que prepara antes, e depois cada criança gravou essa pergunta. E tá muito legal. Eles arrasaram como jornalistas. Todo mundo aqui, quando crescer já pode fazer faculdade de jornalismo, porque tá todo mundo aprovado. E como vai funcionar? A tia Ana Clara vai projetar pra gente. Então vai ser o vídeo da criança fazendo a pergunta. Tia Ana Clara vai pausar o vídeo e você responde. Combinado? Combinado, fechado. Vamos lá. Vamos conhecer os preparados para se verem aí, crianças? Pensei que todo mundo aí de repórter? Tá todo mundo animado. Então, agora eu passo para a tia Ana Clara e para o Adeilson. Seja bem-vindo e vamos começar a nossa entrevista. Vamos lá. Isso mesmo. E a primeira, tem alguns evangelizadores que gravaram perguntas ou deles ou das crianças, então a primeira é a tia Clarinha que tá aí, ó. Vamos escutar. Ok. Oi, Adeilson, aqui é a Clara, sou evangelizadora do SEMA, e as crianças do nível 2 queriam saber se você gosta de desenhar e de escrever. Obrigado. Eu gosto sim de desenhar. E, quando criança eu desenhava bastante, né? Os meus colegas iam na minha casa pedir, principalmente nas aulas de geografia. Eu gostava muito de pintar os mapas, gostava de desenhar os mapas à mão livre, além dos personagens da Disney. E aí eu pintava tudo, mas quando cresci e me tornei escritor, eu apenas escrevia. Nunca ilustrei nenhum livro meu. Agora, recentemente, eu comecei a escrever um livro de poesias e comecei a desenhar umas poesias para um livro voltado para o público adulto. Mas ilustração dos meus livros infantis, eu acho que dos meus 92 livros publicados, pelo menos uns 45 são livros infantis. Eu não fiz não separei ainda, mas eu imagino que seja isso. Mas desses livros, desses 45 livros aproximadamente, as ilustrações não são minhas, mas eu gosto de desenhar também e acho bacana. Estou fazendo isso agora. Depois de tanto tempo, eu estou desenhando para um livro adulto, né? Maravilha, próximo. A pergunta do Isaac é: quando você começou a escrever livros voltados para o público infantil? Muito boa a pergunta do Isaac. Olha, Isaac, mamãe do Isaac, meninos e meninas, educadores, evangelizadores. Primeiro eu lancei livros para o público adulto. Lancei 3 livros. E aí, depois, quando a minha netinha nasceu, eu fiquei olhando o universo dela e me senti fascinado, né, pelo mundo da criança.
Então eu procurei livros dentro da literatura espírita e sem nenhuma presunção. Eu não gostei das coisas que eu encontrei, sabe? Aí eu pensei assim, eu podia tentar escrever alguma coisa para criança. Como eu tenho muita facilidade de escrever livros, textos em verso, porque eu faço isso desde os 9 anos de idade, aí eu escrevi meu primeiro livro infantil chamado O Menino Curioso. Pouca gente conhece, é um livro em rimas. E junto com O Menino Curioso já veio a hemorragia literária, já começou, e aí eu escrevi um outro livro infantil chamado Manhã, a menina que enxergava pelos olhos do coração. Esse livro ele é interessante porque as letras dele são grandes, são em rimas também, e ele também é em braille. Então é para criança que tem baixa visão e para as crianças que são deficientes visuais, né? Para o leitor em braille. Dá para ler para quem tem a visão normal, evidentemente, quem tem baixa visão, e o deficiente visual também consegue ler através da leitura braille. Então, eu lancei esse livro, se eu não estou enganado, em 2003 que eu lancei esses 2 livros. Foi aí que eu comecei a lançar livros infantis. Ok? É braille. Braille é um código especial para as pessoas que são deficientes visuais. Elas não conseguem ler através dos olhos, então tem um código criado por um francês que também era deficiente visual, chamado Louis Braille. E ele criou esse método em que as pessoas que são deficientes visuais, com os dedos, passando os dedos sobre a folha de papel, elas conseguem ler a história. Ok? Ah, entendi. Muito obrigado. De nada, Michelangelo. Oi, Adeilson. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Edinalva e a minha pergunta para você é a seguinte. Quando você era criança, você era uma criança comportada, você era danado, deu muito trabalho para os seus pais? Eu tenho certeza que não só eu, mas todas as crianças queriam saber disso. Conta aí pra gente. Pois é, Edinalva, a sua pergunta é uma pergunta muito profunda, muito séria. Chegou meu. Muito sério. Mas eu conto para vocês o seguinte, eu era uma criança muito comportada, era comum, brincava na rua, corria na rua, essas coisas todas. A minha adolescência é que foi muito difícil, muito difícil, e foi muito sofrida, porque eu apanhava muito na escola. Eu tinha muitas espinhas no rosto. Naquela época da minha infância não existiam remédios para cuidar das acnes, então eu tinha muita vergonha. Eu apanhava, e existiam dias que eu sofria tanto que eu não queria ir para a escola. Aí quando eu dizia para os meus pais que não queria ir para a escola, eles não entendiam muito bem, porque eles eram pessoas muito simples, eles me diziam que se eu não fosse para a escola, eu ia apanhar em casa. Então eu tinha que escolher entre apanhar em casa e apanhar na escola. Aí eu escolhia apanhar na escola. Eu ia para a escola, às vezes eu queria ir mais cedo, para sentar lá no fundo da sala de aula, para ninguém olhar para mim, porque eu tinha vergonha, eu queria ser invisível, eu não queria aparecer. Então foi um período da minha vida muito difícil e muito triste. Com 9 anos de idade, os meus pais diziam que eram católicos e tal, mas eles não iam na igreja. Com 9 anos de idade, eu ia para a igreja. Durante a semana, a minha escola funcionava como a escola. No final de semana, funcionava como igreja. Aos 9 anos, eu ia para a igreja para cantar no coral. E eu já escrevia alguns poemas, algumas rimas, com 9 anos. Meus pais não sabiam o que era um poema. Eu também não sabia o que era um poema. Todo mundo achava muito bonita aquelas rimas que eu escrevia. Mas eu vou contar para vocês rapidinho uma história que me ajudou e me salvou, porque eu sofria muito, sabe? Muito mesmo. Eu chorava bastante, chorava escondido e tinha medo de ir para a escola. Mas até que um dia a professora deu o dever de casa, né, a lição para fazer em casa, escreveu uma redação. E aí, 2 daqueles garotos que me batiam muito me pediram para fazer a redação para eles. Aí quando eu fui para casa, eu fiz a minha redação e fiz as 2 redações para eles. As 3 redações sobre o mesmo tema. Eu consegui fazer 3 redações com o mesmo tema, mas redações diferentes. Eles levaram para a escola, tiraram nota alta, e eu também tirei nota alta com a minha, e a partir daquele momento eles passaram a me respeitar. Aí eu descobri que eu tinha um superpoder. Qual era o meu superpoder? Era o poder de escrever.
Escrever. Pois é, Michelangelo. Eu conseguia escrever e surpreendia todo mundo com a minha escrita. E, a partir dali, todas as vezes que tinham redações, como lição de casa, como dever de casa, vieram outros meninos e meninas da sala de aula. E aí eu trocava redações por chocolate, trocava redações por pipa. E, com isso, aquela perseguição que eu sofria, ela acabou diminuindo, entendeu? Então, eu passei a ter um grande amigo. E o maior amigo que me acompanhou a vida inteira, eu vou apresentar ele para vocês, se chama livro. Eu moro dentro dos livros que eu leio e dentro dos livros que eu escrevo. E foi aí que eu encontrei o meu superpoder. Tá bom? Maravilha. Agora chegou aí, ó, Michelangelo. Bom dia, Deilson. Meu nome é Michelangelo. Eu queria saber quantos anos você tem. Olá, e eu quero saber quantos anos você tem. Quantos anos eu tenho? Chega uma época na vida da gente, principalmente de escritor que tem a cabeça cheia de piolho, que a gente já não conta mais tempo, né? A gente vai só de primavera em primavera. Mas eu tenho 61 anos hoje, estou na minha 4ª adolescência. Cada adolescência minha tem 15 anos. Então você soma 4 vezes 15, eu tenho 60 anos, tenho 61 na verdade. Faço aniversário. É a idade do meu avô. Olha aí, tá vendo, Juliana? Que delícia. Um vovô também aqui, eu sou vovô, tenho 2 netas. Eu sou a Elisa. Eu tenho uma neta chamada Maria Luísa, que tem 4 anos e meio, e tenho uma neta que se chama Isabela, que tem 21 anos, já é uma mulher, né? Mas o tempo do corpo, ele não corresponde ao tempo da cabeça, então como eu escrevo muito para jovens, escrevo para crianças, né? E vivo envolvido. Olha, a maioria dos meus pacientes, como psicanalista, são adolescentes. Eu tenho adolescentes do Chile, que eu cuido, do Paraguai, de Portugal, do Brasil. Hoje, com a internet, eu atendo gente do mundo inteiro. Chile? Portugal? É onde o Cristiano nasceu, Portugal. Ele é de Portugal. É verdade. É isso. Descobri que eu tô na minha 3ª adolescência. Eu sou a Letícia e eu venho fazer uma pergunta pra você. Você já conheceu alguém famoso como Tony Stark? Essa daí é bonita, Tony Stark. Ela falou Tony Stark, se eu não estou enganado e não estou desconectado da realidade, ela está se referindo ao Homem de Ferro, né? É isso? Pois é, eu conheço tanto o Tony Stark como ela conhece. Conheço pelas telas de cinema, pelas telas da televisão, mas eu conheço ele há muitos anos atrás. Eu acho que eu conheço ele há tanto tempo que o Homem de Ferro hoje deve estar até enferrujado já, pelo tempo que eu conheço ele, porque quando eu era menino, ali na pré-adolescência, eu já lia histórias em quadrinhos do Tony Stark, então eu conheço ele há muito, 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 muito tempo. Que massa. Olá, bom dia. Hoje viemos perguntar com que frequência você escreve. Oi. Quem é esse simpático que não se apresentou? Né? Ele tá aqui. O nome dele é Lucas. Lucas. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Sim. Lucas, eu escrevia todos os dias. Aí eu passei um período agora sem escrever, 1 ano e meio, e agora estou retomando o meu trabalho como escritor. Hoje, Lucas, eu acordei às 5h30 da manhã para escrever. Então, eu coloco o despertador todo dia, às 6 horas, porque eu estudo também. Esqueci de fazer a pergunta. Eu faço faculdade, não é? Então, como eu atendo meus pacientes a partir depois do almoço, às vezes eu começo a atender às 14 horas, atendo até 8, 9 horas da noite. E aí eu tenho que encontrar o espaço para escrever. Então, hoje, aí eu acordo todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sexta. Mas como eu tenho a cabeça cheia de piolho... Qual faculdade? Eu faço hoje faculdade de teologia. Como eu tenho a cabeça cheia de piolho, a coceira começou logo de madrugada. Aí eu levantei e fiquei escrevendo, esperando a hora da gente se encontrar aqui. Então, agora eu retomei a
meu trabalho como escritor, eu estou escrevendo todos os dias. E em breve vou escrever também histórias infantis. Na verdade, pessoal, eu estou escrevendo o Livrinho dos Espíritos. Estou escrevendo, já estou no capítulo 6. Espero terminar em breve esse trabalho igual o Jesus e as Crianças. Só que agora eu estou escrevendo o Livrinho dos Espíritos, ok? Maravilha. Michelangelo, quando a gente terminar se você tiver alguma pergunta, ou você ou outra criança, quando a gente terminar os vídeos, a gente abre, se der tempo, tá bom? Tem gente que tem que estudar em outro lugar, que é na mocidade. Aí para não atrasar. Beijo. Vou colocar aqui o da Lana. Oi, Adeilson Salles, aqui é a repórter Lana. E eu gostaria de saber qual o primeiro livro que você escreveu de todos e qual o seu primeiro livro que você escreveu infantil. Tchau, tchau! Menina, essa repórter vai para Globo, hein? Essa é desencanada, nossa! Me colocou na parede agora. Linda ela, né? O primeiro livro que eu escrevi foi o Aprendendo a Amar, que era um romance para adultos, né? E o primeiro livro infantil foi O Menino Curioso, como eu falei agora há pouco. Então, foram com esses 2 livros que eu iniciei. E o primeiro livro para adolescentes, eu vou aumentar a minha resposta aqui, para adolescentes, foi o Fugindo para Viver, que eu escrevi e lancei pela Federação Espírita Brasileira. Ok? Oi, meu nome é Edilene, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos livros você já escreveu? Bom dia, Edilene, obrigado pela pergunta. Olha, publicados eu tenho 92, mas textos escritos, certamente eu já tenho mais de 100. Alguns estão guardados, né? Eu estou começando a encaminhar novamente para as editoras para a gente retomar o nosso trabalho como escritor. 92 publicados, mas eu tenho mais ou menos uns 100 textos escritos. Ok? Adeilson, para qual time você torce? Olha, eu já fui muito mais ligado em futebol, né? O que é natural para um garoto. Hoje eu já não presto tanta atenção, mas eu gosto do Corinthians, que é o time aqui de São Paulo, né? Eu sou... Não acredito, Corinthians, não é flamenguista, não? Não, flamenguista não, eu sou espírito evoluído, rapaz. Então, eu sou corintiano, né? Aprendi com meu pai, isso vem desde a infância, né? Aqui em São Paulo, o Flamengo é o time grande do Brasil, um time grande do Rio de Janeiro, né? Um time, todo mundo gosta um pouco do Flamengo. Eu também gosto porque é um time popular, como o meu time, que é o Corinthians, né? Então, Flamengo e Corinthians têm uma história assim parecida, embora hoje o Flamengo seja o melhor time do Brasil e talvez do mundo, né? E o meu Corinthians está aí, está rastejando pela tabela. Eu também torço pro Corinthians. Encontrei um solidário. Muito obrigado, viu? Por essa manifestação, para não me deixar sofrer sozinho. Foi a mesma menina que fez a pergunta. Oh, que maravilha. A Sofia. Oi, meu nome é Pietro e eu tenho uma pergunta para você. Você tem um animal de estimação? Tenho, na verdade, eu tenho 4, né? Tenho 3 cachorrinhos e tenho uma gatinha. Vai dar ruim isso daí, hein? 3 cachorros e um gato. Não dá ruim não, porque a Sofia, que é a minha gatinha, ela é uma gatinha de muita personalidade, sabe? Os cachorros que eu tenho respeitam muito a Sofia. Oi, Adeilson Salles, meu nome é Enzo e eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que você gosta muito de escrever, mas o que você gosta de fazer nas horas vagas? Que pergunta boa, que pergunta bonita. Olha, o que eu gosto de fazer nas horas vagas não tem nada a ver com escrever, eu gosto de ler. Eu gosto de ler, gosto de ir na livraria, gosto de tomar café com um livro na mão, gosto da praia também, né? Interessante, eu gosto de ir para a praia para ficar na sombra lendo na praia.
Então, vejam que o problema meu é crônico com essa questão de livros. É algo que não sai da minha vida de jeito nenhum. Claro, gosto de estar com a minha neta, né, de ficar conversando, contando histórias, enfim. Mas o livro, ele permeia o meu universo. Realmente é uma casa onde eu moro, né? Peraí, aquele ali era o Enzo? O que acabou de falar? É, o Enzo. O Enzo. Eu lembro que ele tinha cabelo encaracolado. E ele fez a pergunta agora um pouco, e agora vamos para a Tchau. Adeilson, eu sou a Letícia e sou fã do seu trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta curiosa. Quando você escreve os livros em parceria com as editoras, é você que escreve e oferece para as editoras ou as editoras te encomendam os temas para que sejam escritos, hein? Pois é, Letícia. Quando eu comecei, que eu batia nas portas das editoras, elas batiam com a porta no meu nariz. Quem é você? Eu estou querendo ser escritor, estou correndo atrás do meu sonho. Então, foi difícil abrir as portas, né? Mas depois que eu me tornei conhecido, os meus livros foram publicados e o meu trabalho passou a ser respeitado, hoje as editoras vêm atrás de mim e me pedem textos. Então, eu não dou conta de atender todo mundo que quer um texto meu. Às vezes, surge uma encomenda, por exemplo, aquele livro que era conhecido como O Menino Azul, depois eu mudei e coloquei, agora foi lançado pela Fergus como O Menino Verde, né? Porque eu queria desconstruir esse negócio de menino azul, de menina rosa, então eu matei o menino azul e fiz nascer o menino verde, que não tem nada a ver com essa conotação que as pessoas dão. De menino ter cor, ou menina ter a sua cor. Então, o Menino Azul foi um livro encomendado, né? E algumas editoras me pedem para trabalhar alguns assuntos e outras deixam por conta da minha criatividade. Ok? Uhum. Você escreve muitos livros ao mesmo tempo? Que boa pergunta. Eu só não sei o nome dessa repórter, né? É Valentina. Valentina, um beijo para você. Eu escrevo, sim, muitos livros ao mesmo tempo. Às vezes 3, às vezes 4, depende. E aí entra um livro infantil no meio disso tudo, aí eu escrevo 1, 2, 3 livros infantis, depois volto a escrever os outros. É uma festa. Oi, meu nome é João Pedro, queria saber o que você faz às 7 horas da manhã. Pois é, João Pedro, a sua pergunta é uma pergunta muito boa. O que eu faço às 7 horas da manhã? Normalmente eu estou escrevendo às 7 horas da manhã, né? Ou tomando café, porque às 8 horas eu faço uma live no Instagram todo dia, de segunda a sexta-feira, tem uma live que eu faço para o público adulto, né? Como psicanalista. Mas normalmente eu estou escrevendo, tá bom? Obrigado, viu? Oi, meu nome é Luana, eu quero saber o que você faz nas horas vagas. Oi, Luana, nas horas vagas eu gosto de passear, de ler, gosto de estar com a minha neta, né? Então, é o que normalmente eu faço nas horas vagas. Quando, por exemplo, hoje à tarde eu estou com vontade de ir no shopping comprar um livro novo. Então, talvez eu faça isso. Vá passear usando máscara, né? Eu já estou vacinado, mas eu vou usar máscara, um álcool gel e devo ir comprar um livro para mim hoje. O meu passeio preferido é estar com a minha neta e cuidando dessas coisas que a mim fazem parte da minha vida. Também tem uma coisa curiosa, né? Que talvez vocês não saibam. Eu gosto muito de rock. Tio, sabia que eu já comprei vários livros no shopping? Pois é, Juliana, eu também. Tomara que tenha livro hoje, que você não tenha comprado tudo, para mim poder encontrar algum hoje. Mas eu gosto de rock também, viu, pessoal? Adoro ouvir rock. Ok? Meu nome é Eduardo e eu queria te fazer uma pergunta. Com quantos anos você começou a escrever livros? Eduardo, eu comecei a escrever, assim, de alguma forma, ainda na infância, né? Mas não eram livros, evidentemente. Já eram pequenos ensaios, eu escrevia poemas, escrevia
redação, as pessoas sempre gostavam muito das minhas redações. Livros, efetivamente, o meu primeiro livro foi lançado em 2002. Então, eu devo ter escrito ele em 2001 para poder lançar em 2002. Então, foi justamente nessa época, 19 para 20 anos atrás, ok? E tio, é que esse nome aqui que tá aqui é da minha mãe. O meu nome é Elisa. Oi, Elisa, cadê você que eu não estou vendo? Afasta um pouquinho mais do celular. Isso, a Elisa. Muito bem, muito bem. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Vi. Olá, meu nome é Luísa. Hoje eu vou fazer 2 perguntas para o convidado especial, Adeilson. Meu Deus. Primeiro, qual foi o seu último livro? Segunda, e qual foi o penúltimo? Tchau, galera. Obrigada. Mas essa repórter, hein? Essa vai trabalhar na Globo, vai ser correspondente internacional. Que danada, como ela fala bem, que cabelo lindo, simpática, e está bem acompanhada ali da Minnie, né? Olha, o último livro que foi lançado foi o ano passado, foi o Nosso Lar em Versos para adolescente. E o penúltimo foi Nosso Lar para crianças. Então, foi 2 livros diferentes, para públicos diferentes, contando a mesma história. A história não fui eu que escrevi, mas eu conto a história do meu jeito. Nosso Lar em Versos tem ilustrações em mangá. Os meninos e as meninas gostam muito, né? Peraí, o que é mangá? Ele é anime? Oi? É anime? Isso. Ficou muito bom, ficou muito bonito. Até eu desenharam em mangá no livro. Você vai abrir o livro e vai ver a minha careta lá em mangá. O Divaldo Pereira Franco fez o prefácio, né? Peraí, Divaldo mesmo? É, Divaldo. Fez o prefácio para mim e o Nosso Lar para crianças, os 2 lançados pela FEB, e o Nosso Lar em Versos, a FEB, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ok? Oi, eu sou a Lisa, eu tenho 6 anos e a minha dúvida é como o escritor que eu fiz a aula pode fazer esses tantos de livros. Tá certo. Como diz, a gente iniciou falando que todo escritor tem muito piolho na cabeça, é porque eu, no meu caso, eu escrevo bastante, porque o mundo à minha volta, as crianças à minha volta, os jovens, os adultos, acabam provocando emoções dentro do meu coração. Então, quando eu percebo as coisas acontecendo à minha volta, aí eu tenho vontade de escrever, de contar uma história do meu jeito, sobre aquilo que eu estou olhando no mundo, que eu estou vendo, na conversa das crianças. Quando eu escrevi o livro que se chama A Cobra que Usava Chinelo, que é um título bem engraçado, A Cobra que Usava Chinelo, né? As crianças ficavam me perguntando, como é que uma cobra pode usar chinelo? Então, é claro que eu gosto de escrever histórias para despertar também a curiosidade da criança e o desejo da criança aprender. Então, tudo que me provoca, eu acabo de um jeito ou de outro procurando transformar em histórias. Tá bom? Olá, Adeilson. Eu de novo, com mais uma curiosidade. Quando você participa das feiras dos livros, você fica na categoria de literatura infantil ou você deixa claro que é uma literatura espírita? Aliás, precisa ter essa categoria? Mais uma curiosidade. Você sente algum preconceito, discriminação, alguma consideração como uma literatura menor, o fato de você ter essa veia espírita na sua escrita? Oi, meu nome é... Então, eu não gosto quando me chamam de escritor espírita, viu, Letícia? Quando me apresentam assim, o escritor espírita, eu não gosto. Por quê? Porque não existe só literatura espírita e a gente deve ler todos os livros, não apenas livros espíritas. Então, eu sou um escritor que também escreve livros espíritas.
e não um escritor que só escreve livros espíritas. Então, quando me apresentam desse jeito, Adeilson Salles, escritor espírita, eu sinto um arrepio por dentro e um desconforto muito grande, porque a literatura ela não cabe apenas dentro do meio espírita. Você pode ler muitos autores fora do meio espírita, e eu aconselho sempre os meus leitores, leiam todos os livros que puderem ler, porque o mundo não pode ser apenas, a gente não pode ter apenas o olhar para o mundo dentro desse universo espírita, a gente tem que ampliar. Quando eu vou participar de feiras, de bienais, existem espaços espíritas e espaços não espíritas, né? Então, dependendo da editora que me leve para autografar na Bienal, se for uma editora espírita, eu vou estar dentro do espaço espírita. Se for uma editora laica, e eu for publicar por uma editora laica, eu estarei dentro do espaço da editora laica. Não me incomoda estar dentro do espaço espírita, né? Não sinto, eu percebo que existem pessoas que são resistentes a literaturas religiosas de uma maneira geral, não apenas a espírita, literaturas religiosas, não é? Então a literatura ela veio para ajudar a gente a pensar, mas não para dizer o que a gente tem que pensar. E normalmente os religiosos querem fazer os outros pensar, desejam que os outros pensem do jeito que a religião deles pede. Eu não gosto disso, eu sou contra isso. Essa veia espírita na sua escrita? Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 10 anos e queria fazer uma pergunta para você. Qual é o seu livro preferido de todos que você já escreveu? Obrigado, Isabela. Sua pergunta é muito boa, mas eu não tenho como responder, porque eu gosto de todos os livros que eu escrevi, né? É a prima do Enzo. Ah, prima do Enzo não, prima do Dudu, na verdade. Mas o livro eu percebo que os meninos e as meninas gostam muito, não sei se vocês conhecem, é o Diário de um Fantasminha. Isso me lembra o Diário de um Banana. Mas o meu é melhor, viu? Se você ler, pode ter certeza, porque o meu tem conteúdo, não tem banana só dentro da minha história. Não é só banana, é um menino bananado. Eu li, viu, Michelangelo? Eu li. Então, se você ler o Diário de um Fantasminha, eu já lancei o volume 1 e o volume 2. É um livro moderno, né? E que traz muitas coisas legais para vocês. Mas eu tenho muitos livros, muitos. Eu gosto de todos, né? O que eu escrevi para minha neta, Belinha e a Gata Bernadette, eu gosto demais. O Segredo da Onça Pintada, eu gosto demais. Então não adiantaria eu falar o nome dos 45 livros infantis, porque eu gosto de todos. E também, é claro, que gosto dos livros para o público adulto. Tá bom? De todos que você já escreveu. Oi, Adeilson. A gente quer saber se você tem irmãos e como é a sua relação com eles. Ok. Essa simpática não disse o nome. Quem é ela? Alguém pode dizer? É a evangelizadora Rayane. Oi, Rayane. Obrigado pela pergunta. Eu tenho, sim. Nós éramos na minha casa em 8 irmãos, né, comigo. 4 homens e 4 mulheres. 2 já estão no mundo espiritual. Um homem e uma mulher já desencarnaram. Nós somos em 6. Cada um já é adulto, né? Todo mundo já adolescente, envelhecido, então cada um está no seu canto, cuidando da sua vida, mas nós nos relacionamos, né? Nos falamos, trocamos mensagem, aproveitando a tecnologia. Eu só posso agradecer. É um pessoal bacana e que me ajudou a chegar certamente, com a convivência que eu tive com eles, a buscar caminhos para a minha vida, né? Oi, Adeilson. Esse aqui é o Murilo e ele quer te fazer a seguinte pergunta. Ok. Você gosta de assistir filmes? Se sim, qual o seu filme preferido e qual o seu gênero preferido? Olha, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de ficção, né? Ficção, eu gosto de drama também. Né? Às vezes... os filmes da Marvel é quase tudo de ficção científica. Eu estou escrevendo... Esse livro que eu estou escrevendo, que eu acordei às 5h30 da manhã hoje, a grande novidade é porque é um livro totalmente... Dos 92 livros que eu escrevi, esse livro é diferente de todos. É de ficção. É de ficção. É um livro muito interessante. Muito interessante. Por isso que eu estou, assim, prazerosamente escrevendo esse livro, que certamente quando o pessoal tomar conhecimento vai se surpreender,
porque é assim, o escritor ele vai escrevendo também de acordo com os momentos da vida dele. Então eu estou em um momento assim muito especial, muito diferente dos anos anteriores, e esse livro representa a minha coragem de mudar a literatura que produzi, indo na direção de levar uma mensagem bacana também, com conteúdo bacana, mas saindo do universo estreito apenas da questão religiosa, indo um pouco além nesse mundo da ficção que é fascinante. Então, os filmes da Marvel são filmes que eu adoro. Sempre quando saem os filmes, são lançados, eu vou para o cinema, compro um balde de pipoca. Saiu o Loki, você viu? Eu não vi. A série. Vou assistir. Loki. Vou Só assistir. tem. Ó, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é sensacional. Maravilhoso. Ok? E qual o seu gênero preferido? Ok. E agora, muito obrigada, porque finalizamos nossas perguntas. E aí o tio Clayton vai falar um pouquinho. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dos repórteres aí. Se empenharam muito para fazer essas perguntas. Tio Clayton? Ô tio, sabia que esse é o meu livro preferido? Quem falou? Quem falou? A Elisa. Oi, Elisa. Diga, Elisa. Esse é meu livro preferido, sabia? Não sabia. Você não me falou, Elisa. Que delícia. Bom, Adeilson, então o nome aqui... desse livro é o Marcelo Pipoca. Que delícia. Depois eu vou ler então também. Marcelo Pipoca. Tia Ana Clara, tem tempo ainda de alguma criança fazer alguma pergunta ou a gente já tem que ir para o encerramento? Temos 5 minutinhos. Então, criança, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Adeilson Salles, pode falar, Michelangelo. Você já viu algum anime? Já vi. Eu já assisti a série toda de Naruto. Não, é legal, é muito bom. Tem muitas mensagens bacanas. Parabéns. Um abraço vou mandar um abraço para o Joston, que está ali, eu acho que com o pai dele do lado. Tudo bem, Joston? Qual livro você mais gosta? Um abraço para vocês. Qual livro que eu mais gosto? O anime. O anime? O Naruto também. Eu acho muito legal, muito legal. Agora a evangelizadora, desculpa. Pode falar. Ele ganha no poder e no carisma. É verdade, no poder e no carisma. Caio? Você costuma fazer livros tipo diferente do que você realmente faz quando você tá sem ideias, aí você tenta fazer um jeito mais diferente? Eu estou fazendo agora livros diferentes, viu? Não sei o nome de quem falou, eu agradeço a pergunta. É Caio. Caio, eu estou escrevendo 2 livros totalmente diferentes de tudo que eu já produzi. Um é tipo um Harry Potter, com outra configuração, evidentemente. E esse de ficção, que é novo também, é diferente de tudo que eu produzi. Então, o áudio fechou. Seu áudio fechou. Desculpa. Eu estou, nesse momento, produzindo 2 livros diferentes, absolutamente diferentes, de tudo que eu já fiz até hoje. Eu estou gostando demais de ir por esse novo caminho. Em breve, vocês vão estar tomando contato aí com essa minha guinada literária, digamos assim. Agora nós temos 3 crianças da segunda geração que fizeram perguntas. Viviane, Auricleide e Dinamar, por favor. Eu gostei dessa segunda geração aí. Qual é a ordem, Cleiton? Na ordem que ela havia falado, Viviane, Auricleide e Dinamar. Oi, Adeilson, obrigada pelo momento. As crianças também estão aqui com você, viu? Obrigado. Felizes. Eu que agradeço, Viviane. Vivi, seu áudio fechou. Adeilson Salles, você ama Jesus? Menina, eu estou conhecendo cada vez mais ele, né? Mas evidentemente que eu ainda estou longe como aprendiz das lições dele, mas sem dúvida alguma ele é a grande referência, né? E é aquele espírito que ajuda a gente em todos os momentos mais difíceis. Sem dúvida alguma, a cada dia
Agora, principalmente fazendo a universidade que eu estou fazendo, eu estou descobrindo novos caminhos para olhar para ele de uma maneira muito mais abrangente. Então, é claro que eu amo. Auricleide. Oi, Adeilson, bom dia. Bom dia. Que alegria encontrar você aqui. Alegria minha. Fechou o áudio também. Fechou o áudio. Fechou? Abriu? Abriu. Então, a gente fica muito feliz porque a gente já fez tantos trabalhos com seus livros na evangelização. Então, assim, encontrar como escritor é muita felicidade para nós. E, assim, eu não podia deixar de fazer uma pergunta para você. Primeiro tem uma pergunta do meu filho, que é o Luiz, que ele está aqui junto comigo. Ele quer saber, olha a pergunta dele, ele quer saber quantos anos você ainda tem nessa encarnação. Quantos anos você ainda tem para viver? E a minha pergunta é, como é a inspiração dos espíritos na sua escrita? Um abraço. Adeilson, agora o seu fechou. Gente, desculpa. Vamos começar aí pela pergunta dele. Olha, eu espero ter ainda alguns anos para escrever, quem sabe mais uns 100 livros, né? Não sei se terei todo esse tempo, mas espero ter um bom tempo ainda agora para produzir tudo isso que eu estou sonhando em produzir. É uma coisa interessante, a literatura ela é revigorante, ela rejuvenesce, ela traz um sentido novo para a vida, que é o que está acontecendo comigo a partir do momento em que eu decidi. Por isso que no meu trabalho. Os livros espíritos. Não ouvi. E a outra pergunta? Por isso que os livros espíritas são escritos em livro, né? É, verdade. A outra pergunta que você fez é a seguinte: eu não acredito que eu tenha feito nada sozinho nunca. Mesmo aqueles livros laicos voltados para escolas, sempre existe uma inspiração, sempre existe uma parceria. Muitas vezes os próprios autores que não são espíritas, eles não consideram, por uma questão mesmo de orgulho, por uma questão mesmo de status, né? Quando as pessoas falam assim, eu sou autor, eu sou escritor, então parece que a gente ganha uma aura diferente. Mas eu, particularmente, acredito que nada a gente faz só. Então sempre há uma inspiração que chega e nos ajuda a influenciar a vida das pessoas pela literatura, né? Então agora a pergunta da Dinamar e do Joston, e acho que depois a gente tem que encerrar por conta da hora, tá bom? Dinamar. Bom, Adeilson, eu queria saber o seguinte, é uma pergunta semelhante da Auricleide. Pois não. Mas no sentido assim, que eu, para poder, tenho que escrever alguma coisa, aí eu fico, meu Deus. Fechou o microfone. Turminha, desculpa. Se tiver alguém fechando o áudio dos colegas, por favor, não faça isso, tá bom? Pode continuar, Dinamar. Ouvindo agora? Sim. Então, minha pergunta é semelhante à da Auricleide, né? Porque quando a gente... eu, por exemplo, não tenho assim, meu Deus, surgiu aquela ideia. Então, eu fico pensando, me programando para escrever alguma coisa. E aí, tem gente que coloca música, eu vou colocar a música e vou me sintonizar para escrever. Eu queria saber como é que é para você. Assim, muito automático, eu estou dormindo, acordei, eu lembrei, eu quero escrever isso aqui. É assim que eu escrevo. Ou você se prepara e tem aquele momento, hoje eu vou escrever, então que a inspiração venha, que a espiritualidade me use. Eu queria saber como é que é para você esse mecanismo da escrita. Obrigado. A inspiração. Sim. Olha, comigo acontece no automático, sabe? Já aconteceu, por exemplo, de eu acordar de madrugada e a ideia já está dentro da cabeça, e aí eu registrar ela para não perder aquela ideia, que poderia ser desencadeada dentro de um livro, ser trabalhada num texto mais longo. Então, eu não sento para procurar a ideia me procura, ou a inspiração, se a gente classificar dessa forma, que para mim é a mais correta. A inspiração me busca. Agora, eu tenho textos, inclusive depois eu vou mandar uma mensagem para você, eu tenho um texto, por exemplo, o grande escritor João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina. Não é? Porque o escritor, ele é canibal, ele é antropofágico, ele produz muito daquilo que ele come.
de literatura. E como eu como muita literatura, é claro que eu acabo produzindo muito. Então, ele escreveu Morte e Vida Severina. E aí eu escrevi um livro chamado Literatura, Farinha e Rapadura, que é um livro que é uma homenagem à Morte e Vida Severina, mas que conta a história de um adolescente que mora numa comunidade onde os traficantes dominam e tem tiroteio todos os dias. E a mãe dele é faxineira. E a mãe dele gosta muito de livros, e todas as vezes que sobra um dinheirinho da faxina, ela passa no sebo e compra um livro, porque ela diz para o filho que um dia os livros vão ser como asas para ele, que vão levá-lo para fora daquela comunidade. E certo dia aparecem 2 caroços assim atrás das costas do menino, depois de muito tempo. A mãe se assusta com aquilo, mas eles não conseguem sair de casa, porque os traficantes não permitiam. Então nasce um livro nas costas dele como asa, não é, que leva ele para fora. Mas isso tudo é em rima, igual mesmo Morte e Vida Severina. Depois eu vou mostrar para você que eu escrevi isso em 2019. Não é um livro espírita, evidentemente, mas é um livro que tem valores éticos, morais muito legais, que agora é que eu vou buscar enviar para alguma editora. Talvez eu mude o título, mas bacana. É muito interessante. Então, esse livro, por exemplo, eu citei ele para te dar o exemplo que muitas coisas nascem daquilo que eu vou consumindo como leitor, daquilo que toca meu coração e que eu acabo escrevendo também, inspirado nesses grandes escritores, né? Beijo. Obrigada, Deilson. Foi maravilhoso, muito bom. A evangelização está de parabéns pela organização, viu? Tchau, Deilson. Tchau. Obrigado pela oportunidade de ser você. Obrigado. Obrigado. Para sempre dentro do meu coração.